Olá, estamos aqui de volta agora para continuar as nossas videoaulas de Adobe Flash voltada para animação para web, que também pode, que também pode ser aplicada para animações 2D, tá? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui o nosso Adobe Flash, a versão CS6, tá? Eu vou clicar aqui no ícone, vamos abrir ele aqui. Na primeira videoaula dessa série de tutoriais, a gente viu as ferramentas básicas de edição, né? Que a gente pode utilizar. Mais pra frente a gente vai chegar a ver outras ferramentas que tem algumas funções um pouco mais complexas, mas aí por enquanto a gente vai só ficar focado nas animações básicas, nas ferramentas básicas mesmo, tá? Aqui abrir o software, a gente vai clicar em ActionScript 3.0. Lembrando que o que eu falei na primeira videoaula, para centralizar é esse nosso palco, né? Lembrando que o palco é chamado essa área branca, que é o que vai ficar visível quando a gente exportar nosso projeto final. Então a gente vai centralizar aqui, ó, clicando aqui, ajustar a janela. O que a gente vai fazer agora aqui são dois tipos de animações básicas. Só para vocês terem uma noção de como pode ser feito, de como funciona o sistema de inserção de quadros e de edição dessas formas que serão animadas, tá? De início a gente vai deixar aqui as configurações padrão mesmo, 550 por 400 pixels da nossa área de trabalho, nosso palco, e frames quadros por segundo, vou deixar 24 mesmo. Aqui eu vou colocar aqui, vou colocar um círculo. Eu vou tirar o contorno. Para tirar o contorno, se vocês não quiserem fazer uma forma sem contorno, a gente tem que clicar nessa opção aqui, ó, um quadrado com um traço vermelho, tá? Aqui a cor de preenchimento, eu vou utilizar esse vermelho gradiente que fica bem aqui embaixo, ó. Vermelho gradiente de preto para vermelho. Então eu vou criar um círculo nesse canto superior esquerdo, segurando o Shift, tá, para fazer um círculo perfeito. Eu vou selecionar a ferramenta de seleção, atalho V. A gente pode clicar, a gente pode mover. Agora aqui a gente vai definir quanto tempo que a gente quer que essa animação seja, que essa animação dure. Lembrando que aqui eu acho que eu vou alterar para 30, vai ficar mais fácil da gente entender. 30 frames por segundo, ou seja, 30 quadros cada segundo. A cada 30 frames que a gente tiver aqui na nossa timeline vai corresponder a 1 segundo. Então vamos fazer aqui uma animação de 4 segundos. 30 é 1 segundo, 60 2 segundos, 90 3 segundos, 120 4 segundos, tá? Para você, logo de início, quando a gente coloca um objeto aqui, que foi o que eu disse na primeira videoaula, quando a gente coloca um objeto, automaticamente ele já define como isso aqui sendo o primeiro quadro da animação. O que a gente precisa fazer agora é definir o último quadro. Então, como o 120 já está selecionado, a gente clica bem aqui embaixo, ó, do número, até ficar com essa coloração azul. A gente aperta a tecla F6. F6, ou então pode vir aqui, ó, inserir linha de tempo, quadro-chave. F6 eu acho mais prático, a gente aperta F6. Ele já marca o final da nossa animação. Ou seja, a animação vai começar aqui e nossa animação termina aqui, tá? Tendo um total de 4 segundos, pois a gente definiu 30 quadros por segundo. Como ele tem 120 quadros, então 4 segundos. Então aqui, ó, a posição inicial do objeto no primeiro quadro vai ser aqui. Eu vou alterar essa posição desse objeto para que ele se mova do começo ao fim até aqui, ó, no canto inferior direito. Mas lembrando que antes da gente movimentar, a gente tem que mover a nossa agulha, que é como se fosse uma agulha mesmo. Esse objeto avermelhado aqui, ó, meio rosa. A gente clica nessa parte essa parte maior dela, que arrasta até o final. Isso antes de mover o objeto, não esqueçam disso. Antes de mover o objeto.
A gente seleciona o nosso objeto e traz ele para cá, tá? Ó. Logo de início, se vocês forem dar uma olhada, pode ver que ele já gerou uma animação. Só que ele dá um pulo do quadro 1, ele corre toda essa nossa demarcação de tempo aqui até o quadro 119, ele fica na mesma posição. Quando a gente muda para 120, ele pula lá para baixo, tá? Isso já é meio que se considerado uma animação mesmo, tá? Só que faltou apenas um detalhe. Se a gente for clicar em Ctrl Enter, a gente pode visualizar a animação como ela já está rodando. Ou então pode dar um Enter mesmo. Só o Enter ele já vai, a timeline, a agulha já vai correr lá embaixo. Mas o Ctrl Enter ele vai abrir uma janela pop-up, né? Ó, ele vai mostrar como a animação já está correndo. Ela fica em looping, então fica constante. É ideal para a gente ver como que a animação tá ficando. Então, como a gente não quer que ela dê esse pulo, dê apenas esse pulo, a gente vai ter que fazer apenas uma alteração que a gente vai ter que inserir. A gente vai ter que criar uma animação. Então, aqui, ó, bem aqui nessa área da timeline aqui, com o botão direito, a gente pode ver que essas três primeiras opções são tipos de animações que a gente pode inserir dentro dessa nossa demarcação que a gente definiu, que é do quadro 1 ao 120. De início, para não complicar muito, eu vou ficar mais focado nessa interpolação clássica, tá? Que é a básica, a mais antiga mesmo. Depois a gente vai ver a interpolação de forma e a interpolação de movimento, tá? Então, só clicar aqui, interpolação de forma. Vocês podem ver que automaticamente ele já criou uma coloração um pouco diferente, uma coisa meio lilás, bem clara mesmo, e uma linha do quadro 1 até o 120. Ou seja, ele entendeu, a gente passou a mensagem para o Flash que é para ser gerada uma animação que é gerada a partir desse primeiro quadro até o 120. Então agora, se a gente for dar um Ctrl Enter, olha lá, ele já fez uma animação, tá? Ele gerou uma animação daquele ponto inicial até o ponto final. Se caso a gente vir aqui no meio, deixa eu colocar aqui no meio no quadro 60, que é bem a metade, a gente selecionar esse objeto com a nossa ferramenta de seleção e mover ela, o nosso objeto, para um lado qualquer, sem clicar em mais nada, vocês já podem dar uma olhada que ele vai gerar um novo quadro-chave aqui no meio. Ou seja, ele entendeu que houve uma alteração na posição do objeto. Ou seja, a animação não foi alterada, apenas ele vai gerar um efeito até que interessante. Então, vamos dar deixa eu colocar aqui no início para vocês verem. Ó, ele vai lá, ele vai e desce. Tá vendo? Como a gente alterou a rota do objeto no meio da nossa animação, ele entendeu que é uma animação que era para ser feita. Eu vou fazer uma outra aqui, ó. Vou pegar o nosso objeto aqui. Ele vai fazer meio que um zigue-zague, tá vendo? Ele já automaticamente já criou um quadro-chave aqui no meio, ó, sem precisar apertar o F6 ou nem o F5. Eu vou colocar um outro no 90 também. Aqui. Pronto, agora eu vou colocar no início, colocar a nossa agulha aqui no início. Viram que ele criou uma animação bem interessante mesmo, tá? Esse é só um tipo de uma atividade para vocês entenderem como que funciona o sistema de criação de quadros dentro do Flash. Eu vou fechar isso aqui.
Então essa aqui a gente já terminou. Bom, então agora a gente vai criar um novo documento. A gente vai fazer um outro tipo de animação. Eu vou criar aqui, ó. Para criar um novo documento dentro do mesmo projeto, a gente vem aqui, ó, criar novo documento, novo, ou com o atalho Ctrl N. Deixa as configurações padrão mesmo. Só aqui, ó, eu vou colocar 30 frames, porque fica mais fácil a gente definir o tamanho da animação. Lembrando que 30 frames por segundo é o que o próprio nome já diz, né? 30 frames que seria 30 quadros. Então a cada 30 quadros corresponde a 1 segundo de animação. Então vamos colocar OK. E já cria um novo documento. Eu vou ajustar a janela. Aqui, se vocês forem dar uma olhada, ó, aqui está a nossa animação anterior. E aqui nessa outra aba é a nossa animação atual. Tudo dentro do mesmo projeto, tá? Eu vou criar aqui um novo círculo nessa camada já criada aqui. A gente seleciona a ferramenta oval. Eu vou tirar o contorno. Para tirar o contorno, se a gente não quiser um contorno, se a gente só quiser o preenchimento, então a gente habilita essa opção aqui, ó, um quadrado branco com essa linha vermelha. Vou deixar esse verde gradiente mesmo. Pera aí. Verde gradiente. Selecionar a ferramenta de forma, né, oval. Segura o Shift para fazer um círculo perfeito. Aqui a gente deixa aqui nessa posição aqui, tá bom. Agora o que a gente vai fazer primeiro, vamos fazer uma animação também de 4 segundos. Só para lembrar, 4 segundos seriam 120 frames, né? Então eu vou clicar aqui no quadro 120. Vou marcar o final da nossa animação, F6, tá? Agora aqui a gente vai ter que fazer uma coisinha que a gente não fez na outra animação anterior. Seleciono o nosso objeto. Lembra que eu havia dito sobre essa função aqui, ó, inserir novo símbolo? Então a gente vai utilizar ela agora aqui. A gente vai ter que criar esse objeto aqui como um símbolo gráfico. Por padrão, quando vocês abrirem pela primeira vez essa opção, de vocês vai estar clipe de filme, mas a gente tem que mudar para gráfico, tá? Existe clipe de filme, botão, seria o botão para site mesmo, ou gráfico. Seleciona o gráfico, dá OK. Aqui você pode definir o nome que vocês quiserem. Eu vou deixar esse nome padrão mesmo, símbolo 1. Dá OK. Automaticamente, quando vocês fizerem isso, nessa aba aqui no canto direito, ó, onde está a biblioteca, a gente pode clicar aqui, ó, você pode ver que tem um objeto criado aqui, ó. Esse objeto fica aqui, tá? Vou voltar aqui para a aba de propriedades. Então agora, ó, aqui na camada, onde está a camada 1, você clicar com o botão direito aqui em cima, tem uma opção aqui chamada adicionar guia de movimento clássico. A gente vai clicar nele. Automaticamente ele vai criar uma nova camada acima da camada anterior que a gente tinha criado. Essa camada guia vai ser a camada responsável por ter o caminho que a gente vai criar através do uso do lápis, da ferramenta lápis. A gente vai desenhar mesmo o caminho com essa ferramenta aqui, ó, ferramenta lápis. Mas para isso vocês têm que tomar um certo cuidado, porque esse primeiro quadro dessa camada guia tem que estar selecionado, ó, tomando bastante cuidado. Não deixem ele estar selecionado a de baixo, tem que estar esse aqui de cima, tá? Então a gente vai fazer um caminho agora, um caminho bem doido aqui. Acho que aqui tá bom. Agora a gente seleciona a ferramenta de seleção, atalho V, essa aqui. A gente clica no nosso objeto. Quando a gente clica nele, automaticamente, como ele está na camada de baixo, a camada de baixo já é selecionada. A gente vai clicar nele. Se vocês forem dar uma olhada, bem ao centro tem um círculo, que na verdade é o responsável por linkar a forma a esse caminho. Então a gente vai ter que arrastar ele. Quando a gente arrasta e chega próximo do início do caminho, ó, ele dá um snap, ele dá uma travada no início da linha, tá? Então o início vai ser aqui nesse primeiro quadro. Então agora a gente vai ter que ir até o final da nossa animação e fazer a mesma coisa aqui, ó. Opa.
Travou. Tá, o que a gente vai fazer agora é utilizar aquela interpolação clássica que a gente utilizou na animação anterior. Selecionando a camada aqui de baixo, ó, botão direito aqui em cima, criar interpolação clássica. Você pode ver que aconteceu a mesma coisa que a gente fez na animação anterior. Ele mudou a coloração para um lilás, um azul bem clarinho, ó. Então ele entendeu que o início da animação foi ali e o final foi aqui, sendo que ele tem todo esse percurso para correr. Como a gente travou com aquele pontinho aqui, então é como se fosse o eixo dele para ele percorrer todo esse caminho. Então eu vou colocar aqui no começo, aperto Ctrl Enter, olha lá, tá aí a animação de 4 segundos com 120 quadros. Então isso pode ser feito com o caminho que vocês quiserem. A gente pode criar várias camadas, camadas diferentes, a gente pode fazer várias animações interessantes. Lembrando que essas animações, tanto a anterior como essa, ou com as outras que a gente vai ver mais pra frente, não precisam ser feitas exatamente com as formas criadas dentro do Flash. A gente pode também fazer animações com imagens, sendo que essas imagens têm que ser transformadas em símbolos gráficos. Tipo, criar uma animação, criar como se fosse um espaço, né, uma área, uma cena de ficção científica, né, totalmente em 2D, sendo que a gente teria que utilizar várias camadas, tipo, e cada uma delas teriam velocidades diferentes. Dá pra fazer bastante coisa interessante mesmo, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente já começa a fazer um projeto mais trabalhado e para poder praticar mais as ferramentas de desenho unidas com as ferramentas de animação, tá? Então, até a próxima aula.